Bom dia a todos. Hoje estamos nessa última parte da nossa disciplina, dentro da previsão nossa de conteúdo programático, né? E eu acabei deixando essa última temática da forma de extinção do crédito tributário, porque precisamos entender algumas especificidades em relação às suas diferenças e aplicabilidade, inclusive, pelo nosso Poder Judiciário, em relação à jurisprudência e tudo mais. Basicamente, no nosso último encontro, né, estávamos falando sobre as formas de extinção do crédito tributário. E paramos na dação em pagamento, para depois entrar no último previsto no Código Tributário Nacional, que se trata da decadência e da prescrição, né? Termos sintéticos, o que constitui essa decadência e essa prescrição, né? A existência desses prazos, tanto de prescrição e decadência, para a cobrança, né, para a exigibilidade do crédito tributário, visa a estabilização das relações jurídicas. Aquele que não exercita a tempo o seu direito perde o poder de reclamá-lo. A gente costuma até dizer no direito, uma frasezinha de efeito ruim, mas costume utilizar, né, que o direito não socorre aqueles que dormem. Camarão que dorme, a onda leva, né? Tem até um samba, se não me engano, que fala exatamente isso. Muito bem. Qual que é a diferença, né, entre a decadência e prescrição, enfim? O Código Tributário Nacional ele conceitua como decadência o lapso de tempo para que seja efetuado o lançamento do crédito tributário. Já a prescrição seria o prazo para ajuizamento da ação da cobrança. Bom, uma diferencia aqui, né? Decadência é o prazo necessário para que o fisco constitua o crédito tributário. Então, se ele ainda não constituiu o crédito tributário mediante o lançamento, nós já vimos nas aulas passadas que constitui como lançamento, né? Seria aquela formalização pela autoridade competente do crédito tributário necessário de cumprimento essa obrigação por parte do contribuinte. E vimos os diferentes tipos de lançamento, né? Lançamento por declaração, lançamento de ofício, lançamento por homologação. Se o fisco ele não formaliza a cobrança desse crédito tributário dentro do prazo adequado para tanto, consideramos que decaído está o direito do fisco de formalizar a cobrança. E de acordo com o Código Tributário Nacional, o direito de lançar ou formalizar a cobrança do crédito tributário tem seu fim no prazo de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte, que poderia ter sido efetuado em relação aos tributos que não são lançamento por homologação, né? De outra forma, nascida a obrigação, o fisco tem o prazo de 5 anos para efetuar o lançamento, terminando o prazo no último dia do ano final. Esse prazo aplica-se aos tributos sujeitos a lançamento de ofício e por declaração. Também se aplica a tributos sujeitos a lançamento por homologação quando o devedor não efetua qualquer pagamento. Inexistindo pagamento, não há que se falar o que seria homologado. Então vamos lá. Tributos que estão sujeitos a lançamento por declaração, nós temos aquela especificidade em que o contribuinte deve apresentar informações para o Fisco Federal para que seja formalizado a cobrança do tributo. Então, esse é o lançamento por declaração. Nessa hipótese, como depende de atos do contribuinte, o fisco ele tem 5 anos para poder realizar a cobrança do tributo, contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador. 5 anos a partir de então é o prazo que o fisco tem para formalizar a cobrança do crédito tributário. Se não fizer dentro desse prazo de 5 anos, então decaído está o direito do fisco de realizar qualquer tipo de cobrança, formalizar qualquer tipo de cobrança, mandar cartinha para fiscalização, enfim. O fisco está simplesmente
impossibilitado de realizar qualquer ato de cobrança. Isso que a gente chama de decadência. Nos casos em que nós temos tributos que estão sujeitos ao lançamento por homologação, só lembrando que o lançamento por homologação é aquela hipótese na qual o contribuinte é o responsável por analisar a legislação aplicável ao caso, fazer a apuração do tributo, realizar o pagamento antecipadamente, cumprir todas as obrigações acessórias, para que depois o fisco, dentro do prazo de 5 anos, tenha a possibilidade de rever todos os atos realizados pelo contribuinte. Esses são aqueles tributos que são chamados de lançamento por homologação. Basicamente, nós temos a grande maioria dos tributos existentes hoje no Brasil na modalidade de lançamento por homologação. Vou dar um exemplo para vocês. No caso do imposto de renda pessoa jurídica, né? Cabe ao contribuinte analisar a legislação fiscal sobre a tributação sobre a renda na pessoa jurídica, interpretar a legislação, aplicar, calcular, fazer todos os atos de apuração, todos os atos de obrigação acessória, vai dar o saldo de imposto a pagar, conforme o preenchimento de declaração, que é a obrigação do próprio contribuinte, realizar o pagamento do valor que está identificado na declaração de imposto de renda e aguardar o fisco pelo prazo de 5 anos, se o fisco aceita ou não a apuração realizada pelo contribuinte. Temos também PIS/COFINS, temos também ICMS, o ISS, quer dizer, basicamente todos os tributos hoje, a grande maioria dos tributos hoje existentes no Brasil são na modalidade de lançamento por homologação. Nessas hipóteses de lançamento por homologação, em que o contribuinte realiza o pagamento do tributo, o fisco ele tem 5 anos para rever o lançamento a partir da ocorrência do evento econômico que fez surgir o cumprimento da obrigação tributária. Não se conta a partir do primeiro dia do exercício seguinte, conta-se a partir da ocorrência do fato gerador ou o evento econômico que fez surgir a obrigação tributária. Vamos dar um exemplo prático que eu acho que é mais fácil de visualizar. No caso do PIS/COFINS, por exemplo, qual que é o fato gerador de incidência do PIS/COFINS? Ou seja, qual que é o evento econômico que faz com que surja a obrigação do pagamento do PIS e da COFINS? Normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, é auferir receita. Então, quando eu aufiro receita, é o evento econômico que é capaz de surgir a obrigação tributária do PIS/COFINS. Ao auferir a receita, sou obrigado a analisar a legislação do PIS/COFINS, interpretá-la, fazer a apuração com toda a carga de risco para o próprio contribuinte, tá? Realizar a apuração, realizar o pagamento das contribuições para o Fisco Federal. Realizado o pagamento das contribuições para o Fisco Federal, tem-se a ideia por parte da jurisprudência em território nacional que você já indicou ao Fisco Federal que houve o evento econômico capaz de surgir a obrigação tributária do PIS e da COFINS. Através do pagamento, você externaliza o fisco a ocorrência do fato gerador. Você já fala, olha, Receita Federal, veja, eu oferi receita. E dentro da obrigação tributária que eu tenho que cumprir, eu interpretei a legislação tributária, eu fiz a apuração do tributo devido, eu preenchi as obrigações acessórias, eu fiz o recolhimento do tributo. Veja, fisco, eu fiz tudo que eu tinha que fazer dentro da determinação da legislação. Você sabe que eu sou contribuinte do PIS/COFINS, você sabe que aconteceu o evento econômico que fez surgir a obrigação do PIS/COFINS. Se você quiser, Fisco Federal, venha me fiscalizar. Então, o fisco sabe de todos os eventos capazes de cobrança do tributo e cabe a ele, tendo toda essa externalização, realizar os atos próprios de fiscalização, se assim ele entender, ou aguardar o prazo de 5 anos para a homologação tácita do lançamento. Passados 5 anos a partir do fato gerador ou evento econômico que fez surgir a obrigação tributária, nesse exemplo hipotético que eu coloquei do PIS/COFINS, ao ferir a receita,
cabe o fisco, dentro do prazo de 5 anos, ir lá, bater na minha porta e me perguntar quais foram os critérios, né, para que eu tivesse como formação da base de cálculo de tributação e analisar se eu cumpri as determinações tributárias adequadas. Então, a jurisprudência entende que quando há o pagamento antecipado do tributo, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, conta-se os 5 anos do prazo decadencial, ou seja, os 5 anos em que o fisco tem direito de ir lá me fiscalizar e eventualmente realizar qualquer tipo de cobrança adicional, a partir da ocorrência do fato gerador. Ah, professor, por que a jurisprudência, né? Por que a interpretação do Poder Judiciário foi no sentido de que conta-se esses 5 anos a partir do fato gerador, nos tributos, lançamento por homologação, quando o contribuinte antecipa o pagamento? Por que ele fez isso? Bom, houve ali, no caso dos tribunais, uma, vamos dizer assim, uma tentativa de realizar justiça, que já é um erro por si só, né? O caso em análise por parte do judiciário trabalhava com uma hipótese em que o contribuinte estava sujeito ao pagamento de um tributo, que é lançamento por homologação, só que o contribuinte ele não fez nenhum tipo de pagamento antecipado. Ele não pagou absolutamente nada. Ele também, por não ter pago nada, também não havia preenchido nenhum tipo de declaração para o fisco federal. E o judiciário analisou a seguinte hipótese. Bom, o contribuinte não externalizou para o fisco federal a ocorrência do fato gerador. O contribuinte em nenhum momento indicou para o fisco federal que, nessa hipótese de um tributo sujeito ao lançamento por homologação, ocorreu o fato gerador do tributo. Logo, o fisco federal não tinha nenhum conhecimento que ocorreu o fato gerador. E, por isso, não tinha o que ser fiscalizado. Dessa forma, se não há realização de pagamento antecipado do tributo, o fisco não tem conhecimento do fato gerador ou do evento econômico capaz de incidir a cobrança tributária, ele teria, então, prazo genérico do artigo 173, inciso 1º do Código Tributário Nacional, no qual ele tem um prazo de 5 anos contados a partir do exercício seguinte da ocorrência do fato gerador. A lógica por trás era de que, se eu não antecipo o pagamento, o fisco não sabe, logo, se o fisco não sabe, está sendo escondido a ocorrência do fato gerador. É como se o contribuinte praticamente atuasse de forma fraudulenta. Isso foi mais ou menos a interpretação do Poder Judiciário. Por isso que ele exige que você pague alguma coisa para o fisco federal para contar esses 5 anos do prazo decadencial a partir do fato gerador. E aí aquilo que eu costumo trazer para as aulas de vocês, obviamente muito influenciado pelos autores, né, e pela teoria da economia comportamental. Basicamente, eu entendo que as normas jurídicas são normas de incentivo ou desincentivo de comportamento. Não há o que se falar em critérios absolutamente genéricos de justiça, porque são critérios fluidos, né? Uma coisa é um critério de justiça em 2020, qual que é o critério do que é justo ou o que não é justo em 2030, 2040, 2050? Quer dizer, nós temos aí diversos exemplos, inclusive do próprio Poder Judiciário, de interpretações concedidas em 40, 50, 60, 70 anos atrás,
que eram critérios de justiça, né, entre aspas, e que hoje nós olhamos horrorizados. Alguns exemplos que a gente pode trazer aí. No Brasil, por exemplo, quando vivíamos estado de exceção, ou seja, ditadura militar, a emenda constitucional, o ato institucional lá de 1984, não foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, um estado de exceção no qual uma norma jurídica absolutamente inconstitucional, que não era por emenda constitucional, nem uma nova constituinte, era um ato institucional, não foi considerado inconstitucional pelo Supremo. Então, quer dizer, para eles estavam fazendo justiça na época, né? A gente olha e fala, não é possível que alguém não considere essa norma inconstitucional. E por aí vai, né? Nós temos diversos exemplos perante o nosso Poder Judiciário, não só o Tupiniquim, mas também Poder Judiciário de outros países. Você pega casos paradigmáticos, por exemplo, da Suprema Corte norte-americana, e é bom citar a Suprema Corte norte-americana porque é um dos tribunais como Suprema Corte mais antigos, né, em funcionamento, vamos dizer assim, e que com alto impacto e relevância social, né, as decisões proferidas pela Suprema Corte norte-americana, e que em diversos casos, por exemplo, de segregação pela cor de pele, né, eu me recuso a dizer segregação racial, porque o ser humano não tem raça, né, é só simplesmente cor de pele, questão, né, de fenótipo, né, não seria nem genótipo, é questão de fenótipo. Eles consideraram constitucional, né? Você tem lá a igualdade das pessoas, mas você pode segregar. Você pode fazer segregação pela cor de pele, né? Quer dizer, a Suprema Corte norte-americana validou constitucionalmente essa norma durante décadas, tá, gente? Durante décadas. Foi fazer uma revisão lá no meio do século passado, lá na década de 60, 70. Com os movimentos de direitos civis lá nos Estados Unidos. Quer dizer, uma época em que, pelo menos pela nossa norma brasileira, já não existia esse tipo de segregação, né, pela cor de pele. Nos Estados Unidos existia. Quer dizer, tudo validado pela Suprema Corte. Então, nosso Poder Judiciário tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tem diversos casos em que um tal critério de justiça é utilizado como parâmetro das suas decisões. E esse foi o caso, tá? Esse caso de realizar pagamento antecipado, etc. e tal, com base num critério de justiça de que, bom, tadinho do nosso fisco. Ele não fica sabendo da ocorrência do fato gerador. Como ele pode ir lá fiscalizar o contribuinte que escondeu a ocorrência do fato gerador? Logo, ele tem que pagar alguma coisa para externalizar ao fisco a ocorrência do fato gerador. E aí, se o fisco realmente não fizer nenhum movimento de fiscalização, mesmo com o contribuinte realizando pagamento, temos o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador. Então, houve aí um critério de justiça absolutamente inadequado. E o que acabou acontecendo? E aí o interessante é entender justamente como as normas jurídicas são normas de incentivo ou desincentivo de comportamento, né? Os contribuintes antes, eles não declaravam débitos, eles consideravam que, olha, entendo que aqui não aplica a legislação tributária, eu entendo que aqui não é fato gerador do tributo, é um evento econômico que não é passível de pagamento de PIS, não é passível de pagamento de COFINS. Os contribuintes antes não pagavam nada, não declaravam nada, não pagavam nada. Mas aí o Poder Judiciário começou a falar, olha, você não paga nada, decadência a partir do exercício seguinte. O que os contribuintes começaram a fazer? Mesmo quando eles não têm nada a pagar, eles entendem que não tem nada a pagar, eles pagam um DARF de R$10. Vou lá, pago R$10 e pelo menos eu garanto, eu travo a contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador do tributo. Então, se vocês, dentro da atividade profissional, observarem contribuintes realizando um pagamento mínimo de um DARF de R$10, é justamente para eu poder
cravar o início do prazo decadencial que o Fisco Federal tem de fiscalização. Em termos práticos, tá, para que vocês possam entender o quanto isso diferencia para o cálculo do prazo decadencial, vamos imaginar a seguinte hipótese. Ocorre oferimento de receita no dia 10 de janeiro de 2020, tá? Uma empresa qualquer. 10 de janeiro de 2020. Como oferir receita é fato gerador para a cobrança do PIS e da COFINS, surge a obrigação para o pagamento dessas contribuições. E o que acontece é que o contribuinte pode analisar esse evento e falar, bom, veja bem, tudo bem, eu oferi receita, mas eu acho que isso aqui não tem incidência de PIS/COFINS. É uma interpretação que o contribuinte pode fazer, tá, gente? Afinal de contas, joga-se ao colo do contribuinte interpretar a norma tributária, então você consegue permitir ao contribuinte que ele possa interpretar do jeito que ele quiser, né? Inclusive dizendo, interpretando e entendendo que não seria passível de pagamento de PIS/COFINS. Muito bem, então 10 de janeiro oferi receita e o contribuinte interpreta, bom, não tenho que pagar PIS/COFINS aqui. Muito bem. Se ele não realiza nenhum recolhimento antecipado para o Fisco Federal, o prazo decadencial, ou seja, o prazo no qual o Fisco Federal tem para realizar a fiscalização e a cobrança de eventual tributo que o fisco entenda como devido, ele tem o prazo para iniciar essa fiscalização a partir do primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, a partir do dia 1º de janeiro de 2021. E conta-se 5 anos a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, ele teria até dia 1º de janeiro de 2026 para fazer a cobrança do tributo. Do contrário, se o contribuinte realiza um pagamento antecipado do tributo, no mesmo caso, ao oferir receita dia 10 de janeiro de 2020, entendo que não tem que pagar nada de PIS/COFINS, mas para antecipar o contágio do prazo decadencial, eu faço um recolhimento de um DARF de R$10. Eu faço o recolhimento, vamos imaginar que o vencimento do tributo é dia 15 de fevereiro de 2020. Né? O evento aconteceu dia 10 de janeiro de 2020, e até o dia 15 de fevereiro de 2020 para realizar o pagamento. Vou lá no dia 15 de fevereiro de 2020 e pago um DARF de PIS/COFINS de R$10. A partir de então, o prazo decadencial para o fisco realizar alguma cobrança eventual inicia-se no dia 10 de janeiro de 2020. Eu praticamente ganho um ano. Então, o prazo para o fisco me fiscalizar e fazer uma cobrança adicional, ele se encerraria no dia 10 de janeiro de 2025. No outro caso, a gente está falando de janeiro de 2026. Quer dizer, eu estou ganhando praticamente um ano de prazo para não ser cobrado pelo Fisco Federal, ou seja, a partir de então, superado o prazo de 10 de janeiro de 2025, está decaído o direito do fisco de formalizar qualquer tipo de cobrança contra esse contribuinte. Logo, o Poder Judiciário acabou induzindo o comportamento dos contribuintes, concordam? Antes, os contribuintes não declaravam nada, e eles consideravam a ocorrência a partir do fato gerador, independentemente do pagamento ou declaração de alguma coisa. E agora, os contribuintes simplesmente fazem um recolhimento de um DARF de R$10 para poder cravar de forma indubitável a ocorrência do fato gerador e a contagem do prazo decadencial. De novo, por isso que não existe esse critério fluido de justiça, né? Algo que o Poder Judiciário diz, tadinho do fisco, ele não sabe da ocorrência do fato gerador. Se não tem pagamento, não tem decadência, trânsito do prazo decadencial. Vejam o que acabou influenciando, né? Os contribuintes simplesmente se adaptando à regra imposta pelo Poder Judiciário, realizando pagamentos ridículos para simplesmente cravar o prazo decadencial. Então, quer dizer,
em relação ao Poder Judiciário não adiantou nada, porque, querendo ou não, o fisco ele não tem braço suficiente para fiscalizar todo mundo. Ele não consegue fazer isso. Ele acaba, querendo ou não, dando privilégio em termos fiscalizatórios para os grandes contribuintes, né? Para os contribuintes que possuem maior potencial de pagamento de tributos. Pequenos contribuintes acabam com probabilidades de fiscalização insignificantes ou muito baixo, né? Então, o fisco federal acaba optando por pessoas que realmente vale a pena ter algum tipo de arrecadação. É praticamente um custo ABC, né? Há um custo de fiscalização. O poder público tem um custo de fiscalização. Então, vamos acabar imputando a maior parte dos nossos custos naqueles contribuintes que apresentam maior retorno. E aí ficam aí os contribuintes menores como fatores residuais, né, de arrecadação. Pessoal, entendido a questão da decadência e essa diferença do exercício seguinte e a interpretação que o Poder Judiciário deu em relação aos tributos, lançamento para homologação e como se conta esse prazo decadencial, ficou claro para todos vocês? Eu estou falando só de decadência, tá, gente? Bom, Giovana comentou aqui. Sim, está claro. Aqueles demais... Pois não, já vi que alguém vai perguntar. O professor, só uma dúvida em relação ao prazo, quando o fisco, Fisco. eita, isso, o fisco, ele identifica que tem que haver um pagamento a mais, ele só cobra essa diferença ou ele cobra algum tipo de multa pelo erro de não pagar no dia, de acordo com o que devia ou não? Quando o fisco verifica que seria necessário o pagamento adicional de tributo, ou seja, ele, dentro desse prazo que ele tem de fiscalização, ele fala, não, aconteceu aqui o fato gerador, você pagou menos do que deveria ter pago, você deveria ter pago mais. Ele cobra a diferença e ele também tem a aplicação de multa pelo não recolhimento do tributo. A multa que ele cobra é 75% do tributo, tá? A multa de lançamento de ofício é 75% do valor do imposto ou do tributo, né, que deixou de ser recolhido. Além disso, a cobrança também de juros. Os juros são o juros Selic. Mesmo o contribuindo tendo interpretado a lei de forma diferente, ele tem tido tipo, eu não, para mim eu não tinha que pagar em cima desse valor. Exatamente. Mesmo Não, mesmo contribuinte entendendo que não deveria ter realizado o recolhimento de absolutamente nada de tributo. Inclusive, essa é uma das grandes críticas que existem em relação ao lançamento por homologação, que basicamente são todos os tributos, tá? O que se coloca é que o fisco coloca toda a responsabilidade para apuração, interpretação da norma, recolhimento, e ao mesmo tempo ainda coloca todo o risco na mão do contribuinte, né? E todos os cumprimentos, todas as obrigações. E se você errar, você ainda toma uma penalidade. Quer dizer, é uma das grandes críticas que existem, né? Eu acho assim, existem dois aspectos um pouco diferentes. Uma coisa é divergência de interpretação, né? Eu entendo que aqui não é fato gerador, fisco você entende que é fato gerador. Aí eu acho que a penalidade deveria ser minorada. Não que não deveria ter penalidade, mas pelo menos uma multa moratória de 20%, né? Aí tudo bem. Outra coisa é simplesmente você não pagar porque você não quis pagar, né? Você está inadimplente.
Aí, realmente, lançamento de ofício faz sentido com uma penalidade um pouco mais gravosa, até para criar um desincentivo em relação ao não pagamento de tributos. Porque, querendo ou não, ninguém gosta de pagar tributo, mas ele serve como a parte para financiar o Estado dentro de diversas obrigações que o nosso Estado tem. Agora, mera interpretação, eu considero que a penalidade deveria ser minorada. Deveria ter uma minoração da penalidade. Existem hipóteses que são ainda mais complexas. Por exemplo, tem situações nas quais o fisco ele externaliza uma certa interpretação da norma de uma certa forma. O contribuinte cumpre de acordo com a interpretação do fisco. De repente, o fisco, ao longo do tempo, muda a sua interpretação. Isso acontece, tá, gente? Ele muda absolutamente a interpretação dos dispositivos legais que se referem ao cumprimento da obrigação tributária. Ele muda, ele altera a interpretação e ainda cobra a penalidade de 75%, quer dizer, para mim não faz o menor sentido. Esses casos também deveriam ou não ter a cobrança da multa ou ter a cobrança minorada da multa. Seria vamos dizer assim, a multa moratória de 20%. Mas sim, é aplicado penalidade nesses percentuais e o fisco não quer muito saber, não. Ele aplica a multa. Não tem o que fazer, Nicole. E é interessante você falando, professor, dessa opção que deveria ter de uma multa simbólica, mas conhecendo, tipo, o brasileiro, todo mundo ia falar assim, ai, não, num geral, assim, muitas empresas iriam partir para o pressuposto do, não, eu não achei que devia, né? Isso que pega, né? Porque até avaliar isso. Mas eu concordo com você. Mas não acho que se as empresas comportassem dessa forma, seria um comportamento por maldade. A gente acaba jogando o jogo de acordo com as regras que nos são dadas, né? Agora, talvez em hipóteses poderia ser definido de alguma forma as hipóteses nas quais haveriam dúvidas a respeito do recolhimento ou não de tributos. Por exemplo, se o fisco nunca se manifestou a respeito da matéria. Quer dizer, se o fisco nunca se manifestou, há uma dúvida sobre o evento econômico estar sujeito ou não ao pagamento de tributo. Para situações nas quais o fisco já se manifestou, aí não há dúvida. Ele já divulgou, falou, olha, esse evento econômico é passivo de pagamento de PIS/COFINS. Bom, não há dúvida, basta você consultar lá no site da Receita Federal, você vai saber as manifestações que ele tem. Casos, por exemplo, em que não teve julgamento perante o CARF, ou casos em que teve decisões favoráveis ao contribuinte. Ainda que eu tenha decisões contrárias, se eu tenho decisões favoráveis também, quer dizer, o próprio tribunal administrativo que julga as causas tributárias me dá uma dualidade de interpretações. O mesmo caso tem situações que não é cobrado o contribuinte e tem casos que é cobrado o contribuinte, quer dizer. Há uma dúvida do próprio fisco, entendeu? Então, assim, dá para criar um parâmetro. Dá para criar um parâmetro. Só que o fisco não vai fazer isso, né? Porque existe aí a penalidade, né? Os 75% de multa, que vamos dizer assim, é um plus, né? Uma adição em termos de arrecadação tributária bem relevante, né? De 100 que é cobrado de tributo, ou de 100 que é
formalizado a cobrança perante o contribuinte, a gente tem um adicional de 75, né? É muita coisa. Então, isso acaba virando uma arrecadação relevante para o fisco, ter esse tipo de adicional aí de penalidade. Só como parênteses, há um tempo atrás, inclusive, olha que interessante, o Fisco Federal, né, os auditores fiscais da Receita Federal, eles batalharam aí até há pouco tempo atrás para que parte do produto da arrecadação de multas, ou seja, esses 75%, fossem dados, uma parte desses 75%, seria dado como um bônus para fiscalização. Então, parte desses 75% ia fazer parte de um fundo que seria distribuído para os auditores fiscais da Receita Federal. Seria uma bonificação por lançamento, né? Uma bonificação por cobrança tributária. E houve uma briga muito grande a respeito disso, né? Os auditores fiscais defendendo, obviamente, né? Tudo que incrementa a remuneração deles, eles vão brigar, né? Falar, não, veja bem, isso aí vai ser um incentivo para fiscalização, para fazer a cobrança tributária, para manter a qualidade em termos de lançamento. Mas, obviamente, os contribuintes não ficaram nem um pouco satisfeitos com isso. Não propriamente dito que vai para o bolso do fisco, não é essa a questão que os contribuintes colocaram. Mas o que os contribuintes colocaram foi que você criaria um incentivo econômico, péssimo por sinal, para que os auditores fiscais da Receita Federal fizessem cobranças abusivas de tributo. Por quê? Se eu incentivo economicamente o cara a fazer a cobrança tributária, em qualquer hipótese ele vai lançar. Se ele tiver dúvida, ele vai lançar. Qualquer hipótese ele vai lançar. Vou cobrar 75%, que o contribuinte paga aqui para o bolso, né? Vai bater no bolso do papai. E aí eles defendiam, não, veja bem, a gente vai atuar com a legalidade e por aí vai. Mentira. Não é nada contra os auditores fiscais da Receita Federal, não, tá, gente? Não me entendam mal. O ponto a ser colocado é contra o ser humano no geral. De novo, a gente sempre atua, nossos comportamentos, eles são baseados em maximização de utilidade. A utilidade, qualquer que seja ela, né? E dessa forma, nós temos um comportamento econômico, né? De que tudo aquilo que possa incrementar nossa utilidade, a gente vai fazer. Independentemente se é bom ou ruim. Inclusive, a respeito desse tema, não sei se vocês já ouviram falar, mas nos Estados Unidos existe uma legislação que é imposta basicamente por todos os estados dos Estados Unidos, que é chamada de civil forfeit. O que constitui o civil forfeit, né? O civil forfeit é uma norma aplicável para as autoridades policiais nos Estados Unidos que permite que o produto apreendido em atividades ilegais possa ser destinado para os policiais em casos de cometimento de crimes vinculados, por exemplo, a tráfico de drogas. Então, se um policial, eventualmente, verifica que uma residência há comercialização de drogas, é possível o civil forfeit que o policial ele pode apreender o imóvel. Ele fala, olha, aqui está tendo tráfico de drogas, é uma atividade absolutamente legal, apreende-se o imóvel é nosso. O imóvel, a propriedade privada, vai para a delegacia da polícia, que é depois destinado os recursos para os policiais. É como se fosse um incentivo econômico
para caça de crimes, né? E o que se observou, e aí tem estudos estatísticos do Civil for Fee, no sentido de que, a partir do momento que houve a imposição dessas legislações, a quantidade de apreensões de bens tendo como justificativa tráfico de drogas explodiu. Assim, houve um crescimento brutal, brutal. Inclusive, diversos casos que não tinham absolutamente nada a ver com tráfico de drogas, a polícia enquadrava como tráfico de drogas para prender o bem das pessoas. As pessoas depois iam ter que brigar no judiciário falando, meu, não tem nada a ver com tráfico de drogas. Aconteceu aqui foi, sei lá, uma briga. A polícia lá falava, não é tráfico de drogas, e aprendia o bem das pessoas. Esses vão falar, nossa, os policiais são malvados. Nossa, as pessoas são más, as pessoas estão agindo com ilegalidade, né? Não é isso. Na verdade, o que a gente tem é um incentivo econômico absurdo para que os policiais possam agir de forma absolutamente diversa do que previsto na legislação. Eu criei um benefício econômico para a atuação policial e eu acabei criando um incentivo econômico para que os policiais façam malandragem para roubar o patrimônio das pessoas. Olha que loucura isso, né? Então, da mesma forma que nós já temos experiências, e não só nos Estados Unidos, mas temos experiências em outros países em coisas semelhantes, inclusive em termos de legislação tributária, alguns países europeus fizeram a mesma coisa, criaram participação, enfim, do fisco em relação à arrecadação tributária, sempre deu ruim. Sempre deu ruim. Tanto é que todos os países europeus que fizeram exatamente essa legislação, eles acabaram cancelando, porque no fim das contas viam que o fisco, os fiscais, faziam cobranças abusivas de tributo. Justamente porque eles tinham um incentivo econômico de ganhar dinheiro fazendo cobrança tributária. Então, nós temos experiências péssimas. Não adianta o fiscal da Receita Federal do Brasil defender esse tipo de comportamento, sendo que claramente toda vez que o poder público tem participação em termos de cobrança tributária, aplicação da norma, aplicação de penalidade, sempre dá ruim, sempre dá problema, sempre eu crio um incentivo econômico de comportamento indesejado, sempre, em todas as oportunidades. E eu estou falando, gente, de países sérios, né? Estou falando aqui de países europeus, dos Estados Unidos, com a legislação do Civil for Feature. São países sérios, né? A gente tem lá um judiciário que funciona, a gente tem uma pacificação social grande lá. Não dá certo, imagina no Brasil. Então, é uma loucura isso. Absolutamente louco. Eu estou ao mesmo tempo aqui falando com vocês e estou achando aqui uma análise que foi realizada do Civil Asset Forfeiture, né? Que houve análises bastante interessantes sobre esse enquadramento que teve a partir da criação desse tipo de disposição normativa, o quanto cresceu em termos de enquadramento de situações que nada tinham a ver com drogas, como isso cresceu para ser droga, para poder a delegacia basicamente ficar com os recursos das pessoas. Depois eu posto para vocês, só a título de curiosidade, tá? Bom, o comentário da Priscila aqui, alguns reguladores, SUSEP, por exemplo, que lançam algum manual de interpretação da norma.
Talvez uma iniciativa nesses moldes possa ajudar. Sim, Priscila, exatamente. Algo exatamente nesse sentido possa auxiliar. Mas vejam, assim, a gente está longe disso, tá, gente? A realidade atual é que o contribuinte não realizando o recolhimento do tributo, ele, em eventual lançamento de ofício, ele está sujeito à cobrança de uma penalidade de 75%, tá? Essa que é a realidade atual. E se o contribuinte interpretou equivocadamente a norma, é problema dele. Basicamente estamos nessa situação. Não sei se eu te respondi, Nicole. Obrigada, professor. Então nem dá para recorrer, né? Já era. Tipo... Não, dá para você recorrer, sim. Você consegue recorrer, você tem todo um contencioso administrativo, tá? Você tem todo um contencioso administrativo no qual você pode fazer o recurso na via administrativa, você vai ter julgamento na via administrativa, e perdendo mesmo assim na via administrativa, você ainda pode discutir na esfera judicial a cobrança tributária, tá? Então, é permitido sim você poder questionar o comportamento do fisco. Achei aqui a questão do Civil Asset Forfeiture, que é bem interessante. Vocês vão ver aqui o que acaba acontecendo, né, em termos de incentivos econômicos. E por isso que às vezes eu sou até repetitivo nesse ponto. Mandei aí no nosso chat, né, no nosso bate-papo, para vocês terem acesso ao PDF. E por isso que às vezes eu sou chato em termos de repetição de questões, dizendo, normas são incentivos de comportamento. Tá aí. Estampado na nossa cara, sambando na cara da sociedade, o que se constitui um incentivo de comportamento. E nesse caso, por parte da autoridade pública, né? E aqui vocês vão ver, vocês vão ficar indignados, né? Tem casos absolutamente bizarros que não tem nada a ver com drogas e que a polícia enquadrou para poder tomar o dinheiro das pessoas. Assim. Era casos bizarros, tomavam o imóvel das pessoas, tomavam dinheiro, tomava carro, toma tudo. Estão nem aí. Inclusive o crescimento absurdo que teve em relação à utilização desse civil forfeiture a partir da entrada em vigor dos dispositivos legais que permitiam a polícia fazer isso. E, de novo, estamos falando dos Estados Unidos, hein, gente? Imagina isso aqui no Brasil. Vai ser uma delícia. Muito bem, gente. Decadência. Já falamos de decadência. Agora, último tópico do nosso semestre, que é prescrição, né? Decadência é o impedimento da cobrança tributária, né? Em relação da formalização da cobrança tributária, tendo visto transcurso do prazo de fiscalização. Já a prescrição, a gente já viu aqui, né, que a prescrição basicamente é o prazo para que o fisco ajuize ação judicial de cobrança. Nós temos o prazo de prescrição no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que, constituído definitivamente o crédito tributário, ou seja, não há dúvidas a respeito do valor devido por parte do contribuinte, inicia-se o prazo de 5 anos para a propositura da ação de cobrança por parte da Fazenda Pública. O referido prazo fica suspenso nas hipóteses previstas em lei, em especial as do artigo 151, que são aqueles casos de suspensão do crédito tributário que nós já falamos, como, por exemplo, o depósito integral. A gente já passou pelo artigo 151, os casos de suspensão da exigibilidade. Somente retomando seu curso após findar a hipótese suspensiva. O prazo prescricional também está sujeito à interrupção
pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial constitui mora o devedor, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito por parte do devedor, e pelo também despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal e interrompe o prazo prescricional. Ou seja, o fisco tem 5 anos, a partir da cobrança, né, a gente tem lá o prazo decadencial, no qual o fisco formaliza a cobrança do crédito tributário. Você tem lá a permissão para discutir administrativamente. Encerrou a discussão necessária administrativa, definitivamente constituído está o crédito tributário. Não há dúvida em relação ao seu montante. A partir de então, o fisco tem 5 anos para juizar a execução fiscal, ou seja, juizar uma ação judicial para a cobrança do crédito tributário. Se dentro do prazo de 5 anos ele não ajuizou a execução fiscal, prescrito está o crédito tributário. Ele tem que fazer a cobrança forçada do crédito tributário. Se não o fizer a partir de 5 anos da sua constituição definitiva, prescrito está, portanto, não pode o fisco realizar qualquer auto de cobrança, impedir que o contribuinte tenha acesso a certidões de regularidade fiscal e por aí vai. Professor, Pois não, Bruno. tem algum dispositivo que prorroga esse prazo ou algum setor que é diferenciado? Não, Bruno, nenhum setor é diferenciado, até porque a legislação relativa à prescrição e decadência do crédito tributário, por determinação constitucional, é reservado à lei complementar, tá? Somente a lei complementar pode regulamentar prazo prescricional ou decadencial. Qual a legislação complementar que a gente tem em termos de prescrição e decadência? É o nosso Código Tributário Nacional. Para que eu possa criar novos prazos prescricionais ou decadenciais, ou para que eu possa fazer diferenciações de acordo com setores econômicos, eu tenho que fazer isso através de uma lei complementar, o que é muito difícil. Difícil em razão do quórum necessário. Eu tenho que ter um quórum específico para poder criar uma lei complementar. E esse quórum é um quórum qualificado no Congresso Nacional, 2 votações na casa, tem que ser maioria absoluta, 2 votações na casa, em cada casa, né, na Câmara dos Deputados do Senado Federal. É um quórum bem qualificadinho, assim. Então, legislação complementar é complicado. E nós temos aí o Código Tributário Nacional, que especifica os critérios gerais e é aplicado indiferentemente para todos os contribuintes. Até acho também que fica, vamos dizer assim, inviável eu criar prazos diferenciados para o setor econômico, por contribuinte, por aí vai. Torna-se absolutamente inviável. Não faz sentido fazer isso. E não existem outras legislações, nem podem existir normas ordinárias que regulamentam prescrição e decadência. O que a gente tem realmente CTN, essa é a interpretação que o nosso Poder Judiciário dá em relação a esses dispositivos no CTN. Beleza, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, gente, em relação à prescrição e decadência? Alguma coisa que vocês queiram complementar até em relação a esse ponto que eu coloquei de participação do fisco na arrecadação tributária? Depois dê uma lida aí nesse relatório que foi elaborado por um órgão bastante importante lá nos Estados Unidos, que é o Institute for Justice, né, que eles têm participação bem interessante em diversos aspectos do Poder Judiciário norte-americano. E esse relatório é bem legal. Depois dê uma lida nele por curiosidade. E aqui, basicamente, traz o porquê não funcionários públicos não devem participar em absolutamente nada em relação ao poder público. Né? Cria incentivos econômicos absolutamente
antiéticos, imorais e ilegais por parte do funcionalismo público quando ele participa de alguma coisa nesse sentido. Essa aí está a prova de que nós somos guiados aí por alguns incentivos de comportamento. Algum ponto, gente, que vocês queiram colocar em relação à prescrição de decadência? Não? Beleza. Então vamos fazer nossa pequena pausa.